Olá, como vai, amigo internauta da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando mais um bate-papo com você aqui na nossa Esplanada, uma rádio online eminentemente calunga, vicentina, da primeira cidade do Brasil. Até porque Porto Seguro, se o Cabral parou por lá, ele parou para engabelar os índios ou fazer necessidade fisiológica. A primeira colonização regular desse país começou aqui no dia 22 de janeiro de 1532. Mas o assunto hoje é outro. Vamos falar de futebol. O Brasil é a pátria de chuteiras. O Brasil é o único pentacampeão. Conquistou por 5 vezes, 58, 62, 70, 2002 e 94, que eu não gosto nem de lembrar que o Brasil ganhou nos pênaltis. Tem que ganhar jogando nas 4 linhas. Mas de 94 praticamente ninguém gosta de lembrar, mas foi tetracampeão. Se bem que 82 não ganhou nada, e a seleção de 82 é lembrada até hoje com carinho. 94 foi Romário, Bebeto que decidiram, mas foi nos pênaltis contra a Itália. O Baggio chutou no céu e o Taffarel foi o grande nome daquela partida defendendo os pênaltis. Mas eu quero falar de futebol amador, que é o futebol varziano. Lembrando que quem trouxe o futebol para o Brasil foi o Charles Miller, nome de gringo, mas era paulista. Ele que trouxe a primeira bola, trouxe uniformes e introduziu o futebol aqui no Brasil. Se bem que muita gente contesta, falando que em Curitiba, já há 3 anos antes da data de 1894, já tinha futebol lá, o pessoal jogava futebol. Mas, oficialmente, é o Charles Miller quem trouxe o futebol aqui para o Brasil. E tudo começou como futebol varziano, como futebol amador. O profissional veio a partir de 1930, lembrando que Santos, só para ter uma ideia, o Santos Futebol Clube foi fundado em 1912, quando o Titanic afundou, no dia 14 de abril, o Titanic afundou e o Santos emergiu para a glória. O Corinthians em 1910, e outras equipes foi até antes disso. A Ponte Preta parece que é uma das equipes do Brasil, também lá do Rio Grande do Sul, uma equipe mais antiga ainda do que Corinthians, Santos. Mas em 1930 começou praticamente um profissional. Em 30 já teve a Copa do Mundo, em 34 também, depois veio a Segunda Guerra, 38, veio a Segunda Guerra Mundial, parou o futebol. Em 30 começou na ditadura Vargas, né, que o Getúlio Vargas ele foi presidente de 30 a 45 e foi, na verdade, aquele que mais fez pelo trabalhador. Todas as conquistas que o trabalhador tem até hoje deve-se muito ao Getúlio Vargas. Tanto é verdade que, e não obstante o fato dele ter sido ditador, em 50 ele foi candidato numa eleição livre e foi eleito. Em 54 ele cometeu suicídio e foi uma comoção nacional nunca vista no Brasil. Os 2 grandes estadistas, na minha concepção, foi o Dom Pedro II, que também fez muito pelo país, e o Getúlio Vargas. Nós tivemos outros presidentes, mas eu os vejo como os 2 melhores estadistas do Brasil. Não estou aqui dizendo que eu sou a favor de ditadura e tampouco de monarquia. Eu acho que o melhor regime é a democracia. Se tem melhor, eu acho que não existe. Na democracia você pode falar, tanto é que nós estamos aqui na Rádio Esplanada dissertando, falando sobre alguns assuntos. Mas voltando ao futebol varziano, eu queria chegar, obviamente, aqui na cidade de São Vicente. O futebol varziano começou lá em 1894. Todos os bairros, todas as cidades do Oiapoque ao Chuí tinha campo de futebol. Aí começou o profissionalismo e tal, e o futebol varziano, com o tempo, ele foi segregado, foi colocado à margem, né? E hoje, praticamente, o futebol varziano, ele tem data de validade. Por quê? Porque são parcos os campos. Aonde tinha campo foi edificado prédios e, infelizmente, não foi preservado os campos de futebol. Aliás, diga-se de passagem, eu acho que as câmaras do Brasil inteiro algum vereador deveria apresentar um decreto-lei no qual, para todo o conjunto habitacional,
tivesse um espaço para um campo de futebol. No Tancredo Neves, aqui em São Vicente, foi cedido o campo do Tancredo Neves para fazer edificações. Só que, em contrapartida, o próprio conjunto habitacional que foi construído lá construiu um campo de futebol, até com um gramado melhor. Isso deveria ser uma prática, porque aí seria a preservação do futebol amador, do futebol varziano. Em Santos, que tinha antigamente um futebol varziano da melhor qualidade, eu me lembro, eu tenho 63 anos de idade, e eu saía ali do Jardim Nosso Lar, onde eu fui criado, na cidade de São Vicente, e assisti simplesmente Barreiros e 11 Santista. Só para você ter uma ideia, amigo internauta, ouvinte aqui da Esplanada. Barreiros e 11 Santista era tão importante como ver Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Por incrível que possa parecer, eu me lembro de Babi, Zoiudo, Nível, Joinguissa, Chico da Rita, eram jogadores simplesmente fantásticos. E naquela época, eles só não eram profissionais porque não queriam, porque era muito mais rentável, era mais promissor você trabalhar nas docas, você trabalhar numa cozipa, numa refinaria, do que ser jogador profissional. Tanto é verdade que você vê que a maioria daqueles jogadores da década de 60, de 70, eles financeiramente morreram à míngua. Não que não ganhasse dinheiro, mas não ganhava aquele dinheiro que todo mundo imagina que ganhava. Hoje sim, qualquer jogador cabeça de bagre ganha aí 200, 300 mil, fica pobre ou fica depois com um problema financeiro que não sabe administrar, com certeza, a sua vida. Mas falando do futebol amador aqui em São Vicente, a gente vê isso daí com muita tristeza, porque a prática do futebol é salutar, é saudável. Era bom ter esses campos. Então, Santos tinha uma várzea simplesmente fantástica e São Vicente também. Eu me lembro também em São Vicente aqui, São Vicente Paulistano, era um clássico que chamava público. Eu joguei no São Vicente Atlético Clube e o pessoal pagava ingresso para ver o futebol varziano. Agora, São Vicente sempre teve uma particularidade diferenciada das demais cidades que compõem a nossa querida Baixada Vicentina. Por quê? Porque sempre teve uma Liga Vicentina de Futebol Amador, que era afiliada à federação, parece que ainda dizem que agora não mas eu sempre vou acreditar que é afiliada à Federação Paulista de Futebol, por extensão à FIFA, que antigamente você, para jogar pelo São Vicente, Beija-Flor, Itararé, Paulistano, você tinha uma ficha, que essa tua ficha, ela ia para a Federação Paulista de Futebol. Por quê? Porque se tivesse algum profissional, não poderia jogar o amador, porque as fichas, obviamente, ficam lá na Federação Paulista de Futebol. E isso tudo nós devemos a uma pessoa que eu gostaria de enaltecer, agora fazer um parênteses, ao senhor Jaime Ornô de Moura, que foi vereador aqui na cidade de São Vicente, e ele que fundou a Liga Vicentina de Futebol Amador no ano de 1938. E foi ele também que trouxe o primeiro banco para a cidade de São Vicente. E o São Vicente de Paula, que fica ali na Rua Guarani, o asilo, né, São Vicente de Paula, ele também foi um dos fundadores. E, lamentavelmente, as pessoas esquecem quem fez história e quem fez pela cidade. E ele, com certeza, foi vereador e foi uma pessoa... A família Ornô de Moura já é uma família tradicional, mas o senhor Jaime Ornô de Moura, com certeza, foi um dos grandes vereadores da primeira cidade do Brasil. Muita gente fala de política, isso e aquilo, mas nós tivemos grandes nomes, não só na vereança, também no Congresso Nacional, no Senado, e, portanto, a gente também tem que enaltecer as pessoas que realmente fizeram história, e o senhor Jaime Ornô de Moura, com certeza, foi um deles, que deveria fazer parte do currículo escolar aqui no município de São Vicente. O pessoal não dá muito valor a essas coisas, eu dou muito valor à história e quem fez história, eu gosto de falar. Então, o futebol amador hoje, ele que a gente chama de futebol varziano, ele se resume a alguns abnegados, né? Porque a Liga Vicentina de Futebol Amador, ela também organiza campeonatos.
E tem campeonatos paralelos que são feitos hoje na cidade de São Vicente, também lá em Santos, com o senhor Jair Siqueira, que é o senhor Jair do site que preserva a memória do futebol através da própria internet, com fotos, denominando as escalações, os times que já existiram aqui na cidade de Santos e na Baixada, e também o Marquinhos, que é o presidente do Juventude, o Marquinhos Maduro, ele praticamente, junto com o senhor Jair Siqueira, faz os campeonatos varzianos de Santos num campo só, que é o campo de Juventude no Morro da Nova Sintra. Nós temos o campo do Abrescas, que é atrás da Santa Casa de Santos, porém praticamente não é usado, e temos também o campo do Pagão, Paulo César, que foi um grande jogador do Santos de São Paulo, ele foi homenageado com aquele espaço. Mas é um espaço pequeno, né? Tal qual foi feito com o Itararé. O Itararé também reduziram. Eu joguei no Itararé Praia Clube, era um campo e ali servia de atração turística, que o pessoal vinha no final de semana e, obviamente, ficava assistindo os jogos que aconteciam ali do Itararé. Fizeram uma redução, eu acho que o cara que fez essa redução, a remodelagem ali do campo de Itararé, ele deve entender de peteca, não entende de futebol. Assim como o campo do Beija-Flor, que, acredite, pasmem, tinha refletores à noite. O Jabaquara Atlético Clube fazia jogos dentro do Beija-Flor, né, porque tinha refletores. Só para ter uma ideia, a Portuguesa Santista, juntamente com o Jabaquara e o próprio Santos, são fundadores da Federação Paulista de Futebol. A Portuguesa não tinha refletores, há pouco tempo que veio ter refletores, há uns 20 anos atrás. E na década de 60, 70, o campo do Beija-Flor tinha refletores e o Jabaquara mandava jogos lá. Eu joguei à noite lá com refletores, então veja a importância que tinha o futebol amador. E hoje, lamentavelmente, São Vicente, a própria Baixada, e eu acredito que isso daí é recorrente no país inteiro, são parcos os campos e, por consequência, o futebol varziano tem data de validade. Eu até sempre brinco que o futebol varziano é tal qual o samba, agoniza, mas não morre. Mas, infelizmente, a tendência é o futebol varziano acabar. E vai ficar reduzido a futebol de salão ou futebol society. Esse é um grande problema, que as autoridades poderiam tentar reverter essa situação, desde que fosse obrigada a ter um espaço, um campo de futebol, onde são feitas as edificações, os conjuntos habitacionais. Nós esperamos que isso possa ser revertido e que o futebol amador, o futebol varziano, que é a essência do futebol, permaneça o resto da vida tal qual o futebol profissional, tá certo? Se bem que hoje eu vejo a garotada gosta muito de jogar futebol no videogame, né? Não na prática, porque também não tem na prática, né? Antigamente qualquer bairro tinha um campinho, tinha um campo de futebol. Hoje não tem, é tudo asfalto, então eles vão para o videogame e eu acredito até que pela falta de técnica que tem o próprio futebol profissional hoje, a tendência também, até o futebol profissional um dia perder o glamour que tem hoje, a importância. Eu não digo que o futebol um dia vai acabar, mas o futebol no mundo hoje é o primeiro esporte de vários países, mas no futuro talvez ele caia para segundo ou terceiro na importância, em função, obviamente, da própria garotada que hoje acaba até ganhando dinheiro, sendo jogador de videogame, ganhando tanto quanto ganha um jogador profissional jogando futebol, tá certo? Então, esse é o recado vamos preservar o futebol amador, o futebol varziano, que na minha concepção é a essência do futebol. Um abraço e até a próxima.